Muito boa tarde a todos. Nós vamos dar início à segunda reunião da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Eu quero registrar e agradecer a presença do vereador Carlos Molina, membro dessa comissão. Regiane também sempre nos auxiliando aqui, procedendo com a leitura dos pareceres. Muito obrigado pelo seu costumeiro apoio. Agradeço também a toda a equipe da comunicação, sempre nos dando assistência aqui na transmissão das reuniões pelas nossas mídias sociais. Bom, nessa reunião de hoje nós temos alguns pareceres para apreciarmos, mas antes é preciso fazer a leitura da ata da última reunião. Então, antes da leitura dos pareceres, eu gostaria de solicitar, Regiane, por gentileza, a leitura da ata da primeira reunião da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Ata da primeira reunião ordinária. Aos 20 dias do mês de janeiro de 2020, às 14h11, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, os vereadores Renato Nascimento de Moraes, Fabrício Oliveira Machado e Carlos Eduardo Correia Molina. A assessora técnica de comissão Regiane Goulart dos Santos assessorou a reunião. Havendo número regimental, o senhor presidente, o vereador Renato Moraes, solicitou a leitura e colocou em discussão e votação o seguinte parecer do relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4429 de 2019, que declara cidades irmãs a cidade de Itajubá, Minas Gerais e Itabira, Minas Gerais, de autoria do prefeito municipal. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante dessa ata. Câmara Municipal de Itajubá, 20 de janeiro de 2020. Renato Nascimento de Moraes, Fabrício Oliveira Machado, Carlos Eduardo Correia Molina, membros desta comissão. Regiane, muito obrigado pela leitura. A ata está em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. A ata está aprovada pelos votos dos vereadores Carlos Molina e Renato Moraes. Muito bem, para começarmos os trabalhos desta comissão de hoje, nós vamos apreciar o parecer do relator do projeto 4430 de 2019. O projeto 4430 é de autoria do Executivo e cria... cria a função gratificada de assistente paralegal, altera a Lei Complementar 67 de 2011 e dá outras providências. Portanto, eu gostaria, por gentileza, de solicitar, Regiane, a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4430 de 2019. Relatório. Versa o presente parecer sobre o projeto de lei número 4430 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal Rodrigo Imar Martinez Rieira, tendo por objeto criar a função gratificada de assistente paralegal e, consequentemente, alterar os anexos 6º e 9º da Lei Complementar número 67, de 28 de dezembro de 2011. Consta da justificativa que o presente projeto de lei busca, através das funções gratificadas, usufruir do conhecimento técnico-jurídico que alguns servidores da Procuradoria possuem, por serem bacharéis em Direito, titulação superior à exigida para a ocupação do cargo que exercem, para apoio à Procuradoria-Geral do município. Assim, com a aprovação do presente projeto, muitos deles poderão desempenhar atribuições específicas, atualmente não exercidas, de conhecimento jurídico para atendimento ao público, elaboração de minutas de peças processuais, pareceres, análises, estudos, exames, pesquisas, relatórios e trabalhos de natureza jurídica atinentes a feitos judiciais ou procedimentos administrativos de alçada da Procuradoria, análise e pesquisa de doutrina, leis e jurisprudência dos tribunais, apoio na realização de audiências, reuniões e sessões, referente à execução de atividades processuais ou extraprocessuais dos membros da Procuradoria,
acompanhamento do andamento de processos judiciais, inquéritos civis ou procedimentos administrativos, entre outras tarefas que forem solicitadas pela Procuradoria-Geral do Município, compatíveis com a condição funcional desses servidores. Entende o autor que a presente proposição foi elaborada com a intenção primordial de melhorar o órgão técnico de assessoramento jurídico e de defesa judicial do município, a fim de que a Procuradoria-Geral do Município possa continuar a exercer com qualidade e eficiência o papel fundamental que o ordenamento jurídico lhe reserva de zelar pela proteção do interesse público primário. Ressalta o proponente que a despesa a ser criada tem adequação orçamentária e financeira com base na Lei Orçamentária Anual, LOA, compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parecer do relator. O presente projeto de lei visa a alteração da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal com a criação de funções gratificadas, sendo a iniciativa privativa do prefeito, conforme determina o artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Itajubá. Cumpre informar que a Lei Orgânica do Município de Itajubá, antes da alteração promovida pela emenda número 47, dispunha, em seu artigo, por essas regras, a espécie de proposição apresentada seria inadequada, contudo, a emenda 47 alterou esse dispositivo, mantendo no rol de matérias disciplinadas por lei complementar somente aquela descrita no artigo 1º, 3º e 5º. Com efeito, o projeto de lei que verse sobre organização administrativa municipal deixou de ser disciplinado através da lei complementar e passou a ser disciplinado através da lei ordinária. Dessa forma, não existe, salvo o melhor juízo, qualquer vício de forma quanto à espécie normativa, lei ordinária, utilizada para alterar o dispositivo de lei complementar, visto que a matéria em foco não é mais reservada à edição da lei complementar, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Na organização do serviço público, o município cria cargos e funções, institui classes e carreira, faz provimentos e lotações, estabelece vencimentos e vantagens, além de delimitar deveres e direitos aos seus servidores, segundo as suas conveniências administrativas e possibilidades financeiras, obedecidas às regras constitucionais a respeito. Por seu turno, a criação de função gratificada implica aumento das despesas com pessoal, somente podendo ser realizada se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa com pessoal e os acréscimos dela decorrentes. E se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1 e 2. Complementamente, a disciplina constitucional, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre o controle da despesa total com pessoal, acondiciona a estimativa do impacto orçamentário financeiro, com a devida demonstração da lei dos recursos para seu custeio, artigo 16 e 17, em especial o artigo 16 da responsabilidade fiscal. Para resumir, leis que reduzem ou em aumento de despesas de caráter continuado devem estar acompanhadas da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício corrente e nos 2 subsequentes, da declaração do ordenador da despesa de que o aumento da despesa consta do orçamento, essa prevista no LDO, e guarda conformidade com o plano plurianual sobre a pena de responsabilidade. Nos documentos anexados ao presente projeto de lei, rubricados pela proponente e subscrito por força do artigo 8º, 1º, do Decreto Municipal número 5.439 de 2015, que dispõe sobre a delegação da competência pelo senhor Juliano Galdino Teixeira, secretário municipal de Finanças, e pela senhora Edna Maria Lopes Dias, secretária municipal de Planejamento. Observa-se a apresentação da estimativa do impacto orçamentário financeiro para o exercício de 2020, bem como para o exercício de 2021 e 2022. O proponente e os referidos secretários municipais também declaram que a despesa decorrente da criação de 3 funções gratificadas tem adequação orçamentária e financeira nas leis orçamentária anual e a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Ademais, ao examinar as leis de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, percebe-se que a mesma prevê a criação de funções
gratificadas junto à Procuradoria-Geral do Município em número idêntico ao previsto na presente proposição. Voto do relator. Diante do exposto, conforme os argumentos em toda legislação retroapontados, verifica-se a possibilidade jurídica da propositura em análise, visto que a mesma não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade que pudesse macular seu trâmite, razão pelo qual opino pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 20 de janeiro de 2020, José Roberto Floriano, relator desta comissão. Regiane, muito obrigado pela leitura do parecer. O parecer, então, ao projeto... Parecer do relator do projeto 4430 de 2019 está em discussão. Como nós podemos acompanhar pela leitura do parecer, trata-se da criação de 3 cargos de função gratificada que serão preenchidas na Procuradoria-Geral do Município, me ver aqui, o nome da função gratificada é assistente paralegal. 3 funções gratificadas, então, sendo criadas no quadro de colaboradores desta pasta na Prefeitura. O parecer em discussão? Vereador Molina, tranquilo? Muito bem. Então, o parecer está em votação. Os que forem favoráveis ao parecer da maneira com que se encontra, permaneçam como estão. O parecer está aprovado pelos votos dos vereadores Carlos Molina e Renato Moraes. Muito bem. Continuando os trabalhos desta comissão, agora nós temos o parecer do relator do projeto 4434 de 2019. O projeto em discussão também é de autoria do Executivo, que extingue e cria funções gratificadas no quadro de pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Itajubá e dá outras providências. Eu gostaria, então, por gentileza, Regiane, de solicitar a leitura do parecer do projeto 4434 de 2019. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4434 de 2019. Relatório. Verso presente parecer sobre o projeto de lei número 4434 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal Rodrigo Imar Martinez Vieira, tendo por objeto extinguir as funções gratificadas de coordenador de transportes, coordenador de enfermagem e coordenador de controle de exames e consulta especializadas, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, bem como criar as funções gratificadas também no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, de coordenador de contratos, convênio e parcerias com o terceiro setor, agente de apoio contábil e comprador, e, consequentemente, alterar os anexos 6º e 9º da Lei Complementar número 67. Entende o autor que faz-se indispensável o presente projeto, em razão das atribuições das funções gratificadas de coordenador de enfermagem, coordenador controle de exames e consultas especializadas e coordenador de transporte terem sido absorvidos por órgãos da Censa. O título de exemplo, podemos citar o caso do coordenador de controle de exames e consultas especializadas da Censa, que teve suas atribuições absorvidas pelo Núcleo de Controle, Avaliação e Regulação e Auditoria da Censa. Consta na justificativa ao presente projeto de lei que a Secretaria Municipal de Saúde necessita de servidores exerçam outras funções no setor de contabilidade, compras e contratos, convênios, parcerias com o terceiro setor, pelo exponencial aumento da demanda, sobretudo deste último, em virtude dos novos procedimentos estabelecidos pela Lei Federal número 13.019 de 2014, marco regulatório das organizações da sociedade civil. O proponente afirma, no tocante da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, no que diz respeito à remessa dos impactos orçamentários e financeiros e declaração do ordenador de despesa, em atendimento ao disposto da Lei Complementar número 101 de 2000, impede esclarecer que o presente projeto não cria e nem aumenta despesas públicas, pois, ao mesmo tempo em que cria 3 cargos, 3 funções gratificadas, extingue também 3 funções gratificadas, o que demonstra sua total neutralidade fiscal para o município. Parecer do relator.
O presente projeto de lei visa a alteração da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal com a extinção e criação de funções gratificadas, sendo a iniciativa privativa do prefeito, conforme determina o artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Itajubá. Cumpre informar que a Lei Orgânica do Município de Itajubá, antes da alteração promovida pela emenda número 47 de 2006, dispunha em seu artigo 47. Artigo 47. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Por essa regra, a espécie de proposição apresentada seria inadequada, contudo, a emenda número 47 alterou esse dispositivo, mantendo no rol de matéria disciplinada por lei complementar somente aquelas descritas no inciso 1, 3º e 5º. Com efeito, o projeto de lei que versa sobre criação de funções e organização administrativa municipal deixou de ser disciplinado através da lei complementar e passou a ser disciplinado através da lei ordinária. Dessa forma, não existe, salvo melhor juízo, qualquer vício formal quanto à espécie normativa, lei ordinária, utilizada para alterar o dispositivo da lei complementar, visto que a matéria em foco não é mais reservada à edição de lei complementar, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Na organização do serviço público, o município cria cargos e funções, institui classes e carreiras, faz provimentos e lotações, estabelece vencimentos e vantagens, além de delimitar deveres e direitos dos seus servidores, segundo suas conveniências administrativas e possibilidades financeiras, obedecidas às regras constitucionais a respeito. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre o controle de despesa total com o pessoal, acondiciona a estimativa de impacto orçamentário financeiro, com a devida demonstração da origem dos recursos para seu custeio, artigo 16 e 17, em especial o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim sendo, por força da Lei Complementar número 101 de 2000, leis que redundem em aumento de despesa de caráter continuado devem ser acompanhadas da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício corrente e nos 2 subsequentes, da declaração do ordenador de despesa de que o aumento da despesa consta do orçamento, está prevista na LDO e guarda conformidade com o plano plurianual sob a pena de responsabilidade. Não consta no caderno processual a declaração do ordenador de despesa de que o aumento da despesa consta do orçamento. Está prevista na LDO e guarda conformidade com o plano plurianual com a pena de responsabilidade e nem a estimativa do impacto orçamentário financeiro para o exercício de 2020, bem como para os exercícios de 2021 e 2022. O proponente justifica a ausência dos referidos documentos por entender que, conforme já mencionado no presente parecer, o presente projeto de lei não cria e nem aumenta despesas para o município, pois, ao mesmo tempo em que cria 3 funções gratificadas, extingue outras 3 funções gratificadas. Comungo do mesmo entendimento autoral no que tange à desnecessidade de apresentação no projeto de lei da documentação prevista no inciso 1 e 2 do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando o impacto orçamentário zero, visto que as funções gratificadas que se pretende extinguir e as funções gratificadas que se pretende criar se equivalem, não ocasionado dessa forma aumento da despesa do município de Itajubá. Desta forma, entendo que, salvo melhor juízo, mesmo não constando no caderno processual os documentos previstos no artigo 1 e 2 da Lei Complementar número 101 de 2000, o presente projeto de lei não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal em decorrência da simultânea extinção e criação de funções gratificadas, equivalentes, não resultando, consequentemente, nenhum impacto financeiro. Contudo, é oportuno ressaltar que o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal determina que a criação de cargos, empregos e funções só poderá ser feita se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Senão, vejamos, artigo 169, a despesa com o pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, não poderá exceder aos limites estabelecidos em lei complementar.
Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos em empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas, primeiro, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal ou acréscimo delas decorrentes. Segundo, se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Verificando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei número 3.326 de 2019, constata-se que a mesma não prevê a criação de três funções gratificadas junto à Secretaria Municipal de Saúde, SENSA, diferentemente somente a título de exemplificativo, no tocante à Procuradoria-Geral do Município, onde a LDO prevê expressamente a criação de 3 funções gratificadas, que inclusive se pretende efetivamente criar através do projeto de lei número 4430 de 2019, que atualmente tramita na Câmara Municipal. Voto do relator. Diante do exposto, conforme os argumentos e toda a legislação retroapontadas, entendo, salvo o melhor juízo, que o presente projeto de lei não atende com o que dispõe o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal, visto que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei número 3.326 de 2019, não prevê a criação de 3 funções gratificadas junto à Secretaria Municipal de Saúde, SENSA, razão pelo qual opino contrariamente ao prosseguimento do processo legislativo. Itajubá, 20 de janeiro de 2020. José Roberto Floriano, relator desta comissão. Muito obrigado, Regiane, pela leitura. O parecer está em discussão? Bem, o parecer, então, está em votação. Aqueles que forem favoráveis ao parecer do relator, como se encontra, permaneçam como estão. O parecer está aprovado pelos votos dos vereadores Carlos Molina e Renato Moraes. Antes de encerrar, eu quero reiterar que o parecer de ambos os projetos encontra-se disponível no sítio da Câmara Municipal de Itajubá, na íntegra para consulta de qualquer interessado. Muito bem. Mais alguma coisa, Regiane? Ok? Muito bem, então, não havendo mais nada a tratar, agradecendo sempre a proteção de Deus e a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos desta reunião de comissão e desejo a todos uma ótima semana.